O dinheiro pode comprar conforto, mas não compra propósito. O poder pode controlar pessoas, mas não transforma corações. A fé não promete riqueza, ela revela quem você realmente é. Se o dinheiro manda em você, você nunca será livre. Se o poder te seduz, você perderá sua essência. Mas quando a fé guia suas decisões, nada pode te controlar. Escolha quem governa sua vida. Siga o canal, compartilhe, faça parte. Como é que pode uma mesma tradição religiosa dar origem a duas visões tão opostas sobre dinheiro? De um lado, a gente tem um chamado para a justiça social e do outro, uma promessa de riqueza individual. Nesta análise, a gente vai fundo para entender essa divisão e as consequências enormes que ela traz. A atenção toda gira em torno disso aqui. A riqueza é uma bênção de Deus ou é, na verdade, um perigo para a alma? A resposta para essa pergunta, olha, não é só uma questão teológica. Ela, literalmente, racha o pensamento cristão e acaba moldando a sociedade de maneiras que a gente vai ver agora. Para a gente entender bem esse contraste, vamos começar pela visão bíblica mais tradicional. E aqui, a motivação principal não é o sucesso do indivíduo, sabe? É a justiça e a compaixão pela comunidade como um todo. Essa declaração de Jesus é muito poderosa e vai totalmente na contramão do que a gente imagina. Ela vira de ponta cabeça aquela ideia de que ser rico é um sinal de que Deus está te favorecendo. Nessa visão, os pobres não são amaldiçoados. Muito pelo contrário, eles são os protagonistas da promessa divina. Então, nessa perspectiva, o problema nunca foram os bens materiais em si. A criação é boa. O grande problema que os profetas bíblicos batiam na tecla o tempo todo era a injustiça. Era a ganância e a opressão que exploravam os mais frágeis. A motivação aqui não é acumular para si, mas sim garantir que todo mundo tem uma vida digna. E um exemplo fascinante disso é a ideia do jubileu. Pensa só, um tipo de botão de reset na economia a cada 50 anos. As fontes mostram que o que estava por trás dessa lei era o temor a Deus, um princípio que colocava as pessoas acima do lucro. Era um jeito de impedir que a pobreza virasse uma condenação para sempre, de geração em geração. Resumindo então, na visão tradicional, a economia e a fé andam juntas para construir uma comunidade mais justa. A responsabilidade pelo bem-estar de todos é coletiva. Guarda bem essa ideia, porque agora a gente vai ver uma inversão completa desse pensamento. Agora vamos para uma interpretação completamente diferente que surgiu bem mais tarde. E aqui, a motivação muda de forma radical. Sai da comunidade e foca totalmente no sucesso do indivíduo. Essa teologia não é algo antigo, não. É um fenômeno bem moderno. Nasce lá no século XIX nos Estados Unidos, ganha corpo nos anos 40 e nos anos 70 chega com tudo no Brasil, onde encontra um campo super fértil para crescer. E o motor dessa teologia é a chamada confissão positiva. A ideia é que a fé funciona como uma força que a gente ativa com as palavras, quase como se fosse uma fórmula mágica. E a lógica é a seguinte: se cada um tem o poder de criar a própria realidade, então a pobreza e a doença deixam de ser problemas sociais ou biológicos e passam a ser vistos como falhas de fé individuais. A responsabilidade sai do coletivo e vai toda para a pessoa. E aqui, gente, a inversão de valores fica escancarada. A pobreza, que antes era vista como uma condição que pedia compaixão, agora vira uma maldição. A riqueza, que era um perigo espiritual, se torna um direito divino. É uma virada de 180 graus na forma de interpretar a fé. E essa nova teologia não só inverteu os valores, não, ela transformou a própria natureza da fé. A relação com o divino passa a ser algo muito parecido com uma transação comercial, uma coisa de mercado mesmo. Aqui, aquele ditado "é dando que se recebe" vira quase um contrato. A doação de dinheiro deixa de ser um ato de caridade e se torna um investimento. O fiel investe, declara sua bênção com fé e então exige o retorno de Deus, que nessa visão teria a obrigação de cumprir a sua parte no acordo. Olha, essa citação de uma das fontes resume perfeitamente a ideia. A relação com Deus é colocada como uma sociedade, uma parceria de negócios. Essa linguagem de mercado acaba pagando a ideia de uma graça que não pede nada em troca e coloca no lugar uma lógica de investimento e retorno. E só para ter uma ideia da intensidade dessa demanda financeira, as fontes trazem um exemplo de Belo Horizonte que é, no mínimo, surpreendente. O dízimo tradicional de 10% foi triplicado.
Um sinal bem claro de como o mecanismo financeiro é central para essa teologia funcionar. Só que essa mudança de pensamento não fica só dentro da igreja, ela transborda e muito para a sociedade e para a política, principalmente no Brasil, com impactos bem concretos no nosso dia a dia. É que por trás da teologia da prosperidade, muitas vezes tem outra ideia caminhando junto, a teologia do domínio. A premissa dela é que os cristãos têm uma ordem divina para governar todas as áreas da sociedade. E aí a busca pela riqueza individual se junta a um projeto bem maior, que é a conquista de poder político e cultural. As fontes consultadas apontam uma sintonia muito forte entre essa teologia e ideologias de Estado mínimo. A lógica é até simples. Se a prosperidade de cada um depende só da sua fé, para que a gente precisa de programas sociais do Estado, né? E, segundo a análise de uma das fontes, essa visão de mundo se traduz em consequências políticas bem diretas. O apoio a cortes em áreas como saúde e educação, mudanças em políticas para indígenas e para mulheres, e uma desconfiança enorme de programas de bem-estar social, que passam a ser vistos como algo desnecessário ou até ruim. No fim das contas, a consequência social disso tudo é uma transferência profunda de responsabilidade. O sucesso ou o fracasso na vida deixa de ser uma questão coletiva, estrutural, e se torna um reflexo exclusivo da fé e do mérito de cada um. Bom, para a gente concluir, vamos só recapitular esses dois caminhos da fé que a gente explorou. Eles partem da mesma raiz, mas como vimos, chegam a lugares completamente diferentes. O contraste é gritante. De um lado, a motivação central é a justiça para a comunidade, com a figura de um Deus que pede compaixão. Do outro, é o sucesso individual, um Deus que age como um parceiro de negócios. E o objetivo da fé, claro, muda junto, de libertar os oprimidos para conquistar a prosperidade material. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A fé, no fim das contas, serve como um refúgio para os oprimidos ou como uma ferramenta para o poder? Ela é um instrumento de solidariedade ou uma justificativa para a riqueza individual? A resposta, seja qual for, tem implicações